Professora Valdiana Gomes, língua portuguesa e gramática para vocês. Então, vamos começar mais uma videoaula de hoje. E, como sempre, vamos fazer a nossa acolhida, tá certo? Eu trago para vocês um texto que fala sobre solidariedade, tá bom? Nossa escola vicentina, CJC, valoriza e deseja que você exercite essa solidariedade com o outro. A solidariedade é um ato de bondade com as pessoas, seja andando, ajudando, pensando alguém menos favorecido que você, ou seja, tendo empatia com um colega. Você já está sendo solidário. Tratar com comportamento, com importância, a existência do outro é a essência desse ato. Embora muitas vezes o valor da solidariedade seja reconhecido, nós não sabemos que não é tão fácil praticá-lo e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ser solidário é agir com o coração, certo? Sem outros interesses, o que para muitas pessoas acaba sendo um desafio. Você costuma ser solidário? A nossa acolhida é também um momento de reflexão. Costuma. Essa seleção de frases, essas perguntas que eu estou fazendo, lhe leva à reflexão, lhe faz refletir um pouco sobre esse assunto, lhe inspira a se conectar com quem está ao seu lado e suas necessidades? Então, a nossa acolhida de hoje é esse pensamento. Como a solidariedade, ela faz parte da sua vida. E você não é um aluno qualquer. Você é um aluno vicentino e a sua atitude, ela também deve fazer a diferença na vida das pessoas, tá certo? Então, é com esse texto que a gente começa a nossa aula de hoje. E nós vamos começar, fazendo aí a anotação da nossa agenda, que é a nossa acolhida. Aí você vai usar o módulo 2, A gente vai fazer dando continuidade, tá certo? É o que foi da aula passada, A gente dá sequência. A gente começa com o verbo de ligação em predicativo do sujeito. Aí, em seguida, a gente vai fazer a resolução da atividade da página 49 e 52. Da mesma forma gramática. À medida que não for dando tempo para fazer com vocês vão exercitar sozinhos, tá bom? A gente começa com a explicação. Pega aí seu módulo, volta aí, módulo, tá certo? Página 49. E lá você vai encontrar verbo de ligação e predicativo do sujeito conforme tem a legenda, tá certo? Aí você vai entender. O verbo de ligação, sétimo ano, ele conecta o sujeito o seu predicado, tá certo? De qualquer jeito, professora? Não. Ele vai estar sempre anunciando uma característica ou vai estar atribuindo o estado ao sujeito, ou ainda, se possível, essa mudança de estado. Então, é essa relação que o verbo vai estar diretamente relacionada com o sujeito, tá certo? Então, isso é o verbo de ligação. Mas no início do módulo, a gente tem verbo de ligação e predicativo do sujeito. E o próprio nome predicativo do sujeito já diz. Ocorre quando são atribuídas algumas características, qualidades dadas ao sujeito sobre aquele ser que se fez algo, ou da qual se diz algo sobre ele. Dessa forma, pessoal, ele vai assumir a função de núcleo do predicado, ao contrário do que ocorre em orações com verbos significativos, porque aqui a gente está fazendo a relação do verbo de ligação com o predicativo do sujeito. Seria diferente se fosse com os verbos significativos, tá certo? Nas quais o verbo é o núcleo. A menina está muito feliz. Verbo ligado à característica de estar feliz é sujeito. Tá? Aí é um verbo de ligação, perceba. A menina brinca na gangorra. Verbo de encantação do sujeito, núcleo do predicado. Percebem? Olha aí, os predicados eles podem apresentar verbos. A jovem saiu do enterro do pai. Ela corria pelas ruas, são significativos. A jovem estava triste, de ligação, o sofrimento era inútil, certo? Aí, verbo de ligação, pode ser igual ao predicado nominal. A mãe estava tranquila. Sujeito, Quem estava tranquila? A mãe. Predicado nominal. Verbo de ligação vai fazer o quê? Vai ligar a qualidade do sujeito, indicando essa circunstância de como ela estava, certo? Então, a gente vai reconhecer que esse predicativo do sujeito vai ser o que? A qualidade atribuída ao sujeito, tá bom? Aí, o verbo intransitivo, ele pode ficar sozinho, porque o verbo intransitivo, ele não vai transitar a informação na oração. Sozinho, ele tem o sentido completo dele, tá certo? A jovem corria desesperadamente pela rua. Quem corria desesperadamente pela rua? A jovem, sujeito. Desesperadamente, adjunta adverbial de modo. Como era que ela corria, a maneira como ela corria, tá certo? Então, pela rua, que é onde ela corria, vai ser o adjunto adverbial de lugar. E aí, o correr, ele vai ser um verbo intransitivo, certo? E o
verbo transitivo? É aquele que transita, é aquele que precisa de complemento, é aquele que vai ter o objeto direto ou objeto indireto como completando o seu sentido. Ele não pode ficar sozinho no predicado, ele precisa de um objeto, é como eu disse, né? A menina fez um laço apertado. Quem fez um laço apertado? A menina. Quem fez alguma coisa, alguém, né, faz alguma coisa. Um laço apertado, objeto direto. Por quê? Porque completa o sentido do verbo fazer. Fez o quê? Um laço, né? E como esse laço ele não é precedido de preposição, ele vai ser direto. Se tivesse uma preposição de um para, um em, seria indireto, mas não é o caso. Olha aí. O rapaz precisa de um laço. Quem precisa de um laço? O rapaz. De um laço, completa o sentido do verbo precisar. Quem precisa de algo ou de alguém. Então, esse dia e essa preposição faz com que essa classificação seja objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Tá bom? A mãe deu à filha uma foto do pai. Quem deu à filha a foto do pai? A mãe. A filha é um objeto indireto. Por quê? Porque ela completa o sentido do verbo dar. Quem dá algo a alguém. Né? Então, o verbo, ele pede essa preposição com esse artigo, tá certo? Aí, o que foi dado? Uma foto do pai. Então, objeto direto, porque completa o sentido do verbo dar. A transitividade do verbo, ele pede esse complemento, tá certo? Então, dar vai ser um verbo transitivo direto, indireto ou bitransitivo, dependendo da situação de análise. Né? Aí, a menina voltou para casa tranquila. Quem voltou para casa tranquila? A menina. Né? Voltou intransitivo, a maneira como ela voltou tranquila, predicativo do sujeito. O pai considerava o sofrimento da filha desnecessário. Quem considerava o sofrimento da filha desnecessário? O pai. Considerava verbo transitivo direto, quem considera alguma coisa. O que? O sofrimento, não tem preposição, por isso que é objeto direto. E desnecessário, a característica atribuída ao objeto. Não vai ser do sujeito, porque aí está se referindo ao objeto. Tá bom? Então, agora, né, conforme a indicação, a gente vai aí para a página 49, 52 do módulo, tá certo? E você vai resolver comigo, tá bom? Veja aí. Na página 49, ele começa, né? Releia um trecho do conto Premonição e observe as formas verbais em destaque. Eu não era, olha aí, verbo de ligação, uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto. Uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. Em vão, tentava esquecê-la, sem acreditar em minha imaginação, doentia, sem dar ouvidos à intuição. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava a mamãe. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Aí nós vamos aí para o item A, da página 49 do módulo 2. Qual é o sujeito da forma verbal era? Eu não era. Quem não era? Eu. Então você coloca aí eu. O que se afirma sobre esse sujeito na oração? Afirma-se que ela não era uma garota supersticiosa, está lá no texto, tá certo? Você vai começar com letra maiúscula. Afirma-se que ela não era uma garota supersticiosa. Qual é o sujeito da forma verbal estava? Quem estava? Ela. Você faz a pergunta ao verbo para você poder reconhecer o sujeito. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? Afirma-se que ela estava certa. Essa é a afirmativa, de que ela estava certa. Qual dessas formas verbais, era ou estava, apresenta um sentido de estado permanente? A forma verbal, era. Bom? Qual dessas formas verbais, era ou estava, apresenta um sentido de estado passageiro ou transitório? A forma verbal, estava. De novo, no item E, a forma verbal era, e no item F, a forma verbal estava. Assinale a alternativa correta a respeito das formas verbais destacadas nesse trecho. Indicam ações realizadas pelos sujeitos, estabelecem uma ligação entre os sujeitos e os que se informam sobre eles, indicam fenômenos da natureza. Então, assinale a alternativa, leia de novo, correta a respeito das formas verbais destacadas. O que a gente vai descobrir? Muito fácil, de acordo com a nossa análise. Estabelecem uma ligação entre os sujeitos e o que se informa sobre ele. Foi isso que nós vimos, tá certo? Aí você muda aí para a página 50. E a gente vai mais uma vez, né, para ajudá-los nessa compreensão, relacionar esse sentido. O verbo que liga o sujeito à palavra que o caracteriza é chamado de verbo de ligação, não esqueça. Todo predicado, certo? Todo predicado
construído com o verbo de ligação, ele contém predicativo do sujeito, que é a qualidade atribuída ao sujeito especificando, caracterizando. Você não pode esquecer isso, tá bom? O predicativo do sujeito, por sua vez, é o termo, lembre-se, da oração que atribui uma característica ao sujeito. Isso tem que ficar muito claro para você, tá certo? O verbo de ligação une o sujeito ao predicativo do sujeito. Aí, essa relação, ela se complementa, tá bom? Aí o item H, ele pergunta: qual é o predicativo do sujeito da oração? Eu não era uma garota supersticiosa. E da oração, ela estava certa? Né? Olha aí. O predicativo do sujeito da oração não era uma garota supersticiosa, era uma garota supersticiosa. E da oração, ela estava certa? A palavra certa. Tá bom? O predicativo do sujeito, então, ele vai assumir a função de núcleo, tá certo? Do predicado. E não o verbo, né? Como acontece em orações com verbos de indicação, sem ser de ligação. Ó, a menina é feliz, um exemplo aí. Verbo de ligação indica a característica de ser feliz do sujeito. A menina brinca na gangorra, o verbo indicação do sujeito, o núcleo do predicado. Além do verbo ser e estar, verbos como ficar, permanecer, parecer, virar, continuar, entre outros, são considerados verbos de ligação. O sapo vira príncipe, a bruxa vira fada. Nessas duas orações, o verbo virar liga o sujeito a seu predicativo, que indica mudança de estado. No entanto, é necessário ficar atento, pois verbo como virar pode ou não desempenhar a função de ligar o sujeito ao predicativo, como nos exemplos a seguir. O sapo virou-se e pulou na lagoa. A bruxa riu, virou-se e foi embora. Nessas duas orações, o que a gente vai ter? As formas verbais em destaque expressam as ações dos sujeitos e não a mudança de estado. Portanto, a gente chega aqui à conclusão. Ah, professora, entendi. Essa relação mantida com o verbo de executar e de fazer vai fazer com que sejam verbos significativos. Exatamente. Verbos que vão estar com a ação determinada para caracterizar e acompanhar o sujeito, certo? Aí você vira aí para a página 51, tá bom? Olha aí. Leia o texto abaixo e conheça um pouco mais sobre grandes histórias de terror e mistério, certo? Você vai ler com calma, procurando os indicativos do verbo de ligação e predicativo do sujeito, como nós estamos fazendo os apontamentos, tá certo? Isso facilita a sua relação de resposta, de entendimento do que está sendo proposto para vocês nesta aula, tá bom? Frankenstein, né, 1818, tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror. Sua autora, Mary Shelley, inglesa, escreveu o livro quando tinha 19 anos. Em sua obra, ela conta a história do Dr. Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório. O Médico e o Monstro, 1886, do escritor escocês Robert Louis Stevenson, relata de forma perturbadora os impulsos e sentimentos humanos mais profundos. Permanecem imortais na história da literatura clássica mundial como personagens misteriosos, tá certo? E inquietantes, que causam grande perplexidade. Acompanha comigo, estou no texto da página 51 do módulo 2. Fica atento. O romance gótico Drácula, em 1897, do autor britânico Bram Stoker, narra a história do Conde Drácula, tá certo? O protagonista, vilão morto-vivo da Transilvânia. Esse clássico, certo? Tornou-se famoso mundialmente e foi responsável pela popularização das histórias de vampiros por meio de muitas peças de teatro, cinema e televisão, tá certo? Aí pergunta, você conhece alguns desses clássicos? Após esse resumo, ficou interessado em ler algum deles? Né? Aí você vai dizer, possivelmente sim, se você tem interesse ou não, se não é um gênero que lhe interessa, se ele causa medo. Né? Então, a resposta é bem de cada um mesmo. Mas atente-se a responder contextualizando. Não coloque só sim, não coloque só não. Né? Você justifica. Eu, particularmente, eu não gosto, eu não me sinto confortável, como se eu tivesse me causasse medo mesmo, espanto mesmo, tá certo? Aí encontre no texto, agora vem a parte, né, da gramática, 3 orações que apresentam verbo de ligação e predicativo do sujeito. Não é só encontrar, em seguida você vai copiá-las. Olha aí. Aí a gente vai ter várias opções, então a gente vai ser as mais claras possíveis. Frankenstein, 1818, tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror. Pode ser uma. Sua autora, né, Mary Shelley, inglesa. Aí tem o Dr. Jekyll e o Dr. Mix, que permanecem mortais. Esse clássico tornou-se famoso mundialmente. Então, a gente tem aí essas 3 indicações, esses 3 exemplos. Podem se colocar outro? Pode, não tem problema.
Identifique o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito da oração a seguir. Aí você está vendo que ele está te pedindo para identificar o sujeito, veja com calma. O verbo de ligação, tá certo? E o predicativo do sujeito. Né? Aí você vai ler. Esse clássico tornou-se famoso. Né? Quem tornou-se famoso? Esse clássico. Quando a gente faz a pergunta do verbo, automaticamente a gente já encontrou quem? O sujeito, certo? Aí tornou-se, vai ser o verbo de ligação. Tornou-se o quê? Famoso. Quem tornou-se famoso? Esse clássico. Então, ele vai ser predicativo do sujeito. Porque eu já encontrei que esse clássico é sujeito, certo? Então, fechando melhor nossa resposta. Esse clássico vai ser o sujeito, tornou-se verbo de ligação, famoso, predicativo do sujeito. Tá bom? Aí, vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo e ao nosso entendimento do assunto que eu estou propondo para vocês hoje. Nas orações dos itens B e C, a informação principal sobre o sujeito está contida nos verbos de ligação e nos predicativos do sujeito. Você tem que analisar. Além de reconhecer as noções de gramática, as relações de texto, tá certo? Quando a gente pede as informações de um texto, é nesse sentido que a gente quer que vocês se relacionem. Aí por quê? Aí você vai colocar nos predicativos do sujeito, pois os verbos de ligação apenas ligam o sujeito às suas informações ou às suas características, como vocês preferirem. De novo, né? Nos predicativos do sujeito, pois os verbos de ligação apenas ligam o sujeito às suas intenções ou características. Aí você vai agora para a página 52. Na página 52, você vai ler a segunda questão, com bastante calma, né? Que ela explica bem. Leia as orações a seguir e identifique em qual delas o verbo em destaque é de ligação, em qual ele é um verbo significativo. O que é esse verbo significativo, mais uma vez lembrando? Indicação, certo? Em seguida, justifique sua resposta. Então, aqui a gente vai fazer essa diferenciação para que vocês possam entender. Ele anda preocupado com a situação? É um verbo de ligação, pois a informação principal está contida no predicativo do sujeito, que é o quê? Preocupado. Tá bom? Fácil, né? A informação anda com rapidez incrível, verbo significativo, que indica a ação, pois a informação principal está contida no próprio verbo. Né? Veja como é diferente, não dá para confundir. Aí, os verbos de ligação podem expressar diferentes condições de sujeito. Relacione as frases, tá certo, a seguir, aos sentidos expressos pelos verbos. O item A. Os estudantes ficaram cansados. O item B. Os estudantes pareciam cansados. O item C. Os estudantes estão cansados. O item D. Os estudantes são cansados. O item E. Os estudantes continuam cansados. Olha aí. O que a questão quer? Né? Preste atenção. Os verbos de ligação podem expressar diferentes condições do sujeito. Aí a gente vai relacionar as frases. Então, vamos lá. Qual dessas frases os estudantes ficaram cansados, pareciam cansados, estão cansados, são cansados, continuam cansados, é um estado permanente, que sempre vai estar? Os estudantes são cansados, é um estado permanente. Então, estado permanente, item D. Qual que é o estado temporário? Né? Os estudantes estão, né? Certo? No item D, eles são, então ele permanece, eles estão, eles podem melhorar, né? Continuidade de estado eles continuam cansados, né? O próprio nome já diz. O estado aparente, o B, pareciam, né? Cansados. E mudança de estado, o A, ficaram cansados, tá certo? Então, qual é o que a gente responde aí? Como é que fica a sequência de cima para baixo? D, C, E, B e A. Compreendido? Tem dúvida? Lê a questão de novo, tá certo? Aí a quarta questão. Escolha palavras de cada um dos grupos do quadro a seguir e combine-as, formando 3 orações que apresentem sujeito, tá certo? Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Faça as adaptações necessárias para que as frases tenham sentido. Não basta só escolher as frases, né, pessoal? Essas frases, elas precisam ter sentido, você precisa entendê-las, relacioná-las, tá certo? Aí nós temos aí o grupo A, B e C. No grupo A nós temos o que, professora? Nós temos histórias, mãe, João Pedro, cachorro, tempo, carruagem. No B, ser, estar, ficar, permanecer, virar, continuar. No C, divertidas, dinossauro, chuvoso, inteligente, tranquila e abóbora, certo?
o que você vai fazer, né? Você vai fazer as adaptações. Aí a gente vai dar algumas sugestões, né, que você poderia colocar. Por exemplo, as histórias são divertidas, João Pedro é inteligente, né? Você vai agrupando. O cachorro está tranquilo. Esse agrupar, né, ele não pode estar isolado, ele vai ter que fazer sentido. Aí fica a seu critério. Esses exemplos que eu dei, as histórias são divertidas, que é do sequência do quadro, João Pedro é inteligente, o cachorro está tranquilo, são sugestões, né? Você não precisa fazer essa, você pode criar outras, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você, assim que terminar a nossa videoaula, você dá continuidade, tá certo? Fazendo a atividade da gramática, que vai da 120 a 125, tá bom? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima aula. Fique em casa.